Irmãos, bom domingo para todos vocês, que a paz do Senhor e a presença do Espírito Santo esteja sobre vocês no dia de hoje. Hoje eu gostaria de propor a vocês uma reflexão de um único versículo da Bíblia. É um versículo que se encontra em João, capítulo 14, versículo 6. É uma resposta que Jesus dá a Tomé. Tomé diz assim: nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus então responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o único versículo que eu gostaria de refletir com vocês hoje. Vamos estudar alguma coisa que Jesus expressa nesse versículo. A primeira, ele usa a expressão eu sou. Essa expressão significa alguém que é e sempre foi e sempre será. Quando nós falamos eu sou professor, eu sou militar, eu sou funcionário público, eu sou dona de casa, nós falamos sempre essa expressão num tempo provisório. Nós não nascemos militares, não nascemos funcionários públicos, não nascemos estudantes, e um dia deixaremos de ser. Mas aqui Jesus usa essa expressão para dizer: eu sou o que sempre foi e sempre será. É um eu sou permanente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida desde a eternidade passada. E o será para sempre. Ele não deixará de ser, porque essas são qualidades do ser de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é uma expressão absoluta. Outra coisa que nós vemos nesse versículo é que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo algo que exclui todos os outros. Ele está dizendo que ele é o caminho. Ou seja, ninguém mais é o caminho. Ele é a verdade e ninguém mais é a verdade. Ele é a vida e somente ele é a vida. Ele usa os artigos definidos. Ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. A terceira coisa que nós observamos nesse versículo é que ele usa o verbo vir dessa forma: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não fala ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele fala ninguém vem, como chamando para si. Ele está ao lado de Deus. Ele não está do lado dos homens. Ou seja, vem a nós e não vai ao Pai como se ele ficasse fora do lado dos homens. Ele está dizendo: vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Ele está se declarando quem ele é e sempre foi durante toda a eternidade. Esse é o nosso Salvador. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Eu gostaria de estudar esses três substantivos: caminho, verdade e vida. Quando ele diz que ele é o caminho, ele está excluindo todos os outros caminhos que possam levar ao Pai, que possam trazer os homens até o Pai. Ele exclui todos os outros caminhos. Existem muitos caminhos nesse mundo, irmãos. Existem caminhos largos que levam à perdição. E Jesus já havia mencionado esses caminhos lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14. Ele fala: olha, vocês têm que entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Existe um caminho nesse mundo, irmãos, que leva à perdição. É um caminho largo, que muitos vão entrar por ele. Mas a porta
que Jesus abre quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, é uma porta estreita, apertado o caminho que leva à vida. Por que é apertado o caminho? Porque nós não viramos nem para a direita nem para a esquerda, a gente segue sempre na mesma linha. A gente se segue em Jesus. A vida é alcançada quando andamos nesse caminho. E Jesus ainda declara em Mateus, no capítulo 7, versículo 14, ele diz: são poucos os que a encontram. Existem caminhos para destruição, vários caminhos. Existe um só caminho para Deus, mas vários caminhos que levam à perdição. Esses são amplos, são variados. Existem muitos caminhos que levam à perdição. Isaías, no capítulo 55, no versículo 7, diz assim: olha, o ímpio tem que abandonar o seu caminho. O caminho que ele está seguindo, o ímpio, o caminho do perverso, o caminho do pecador, tem que ser abandonado. O homem mau tem que abandonar seus pensamentos. A gente marca os nossos caminhos pelos nossos pensamentos. A gente deseja, a gente quer e a gente faz. E a gente segue. Isaías diz: volte-se para o Senhor. É como se ele estivesse dizendo: vá para Jesus. Porque Jesus tem misericórdia de você. Volte-se para o nosso Deus. Ele de bom grado lhe dá o perdão. Existem caminhos de destruição. Em Salmo, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Há caminhos sem nenhuma orientação nesse mundo, que você não vai ter uma baliza, você não vai ter uma luz, você não vai ter uma orientação. É como andar numa estrada que não tem nenhuma placa. Esse caminho sem orientação, ele é abundante. Não tem nenhuma placa dizendo: ó, você está no caminho certo, continua assim. Não tem. É o caminho sem orientação. Lembre-se que lá em Êxodo, quando eles saíram do Egito e eles estão andando pelo deserto, no capítulo 13, no versículo 21, diz a palavra o seguinte: que durante o dia, o Senhor ia diante deles numa nuvem, coluna de nuvem, e os guiava no caminho. E de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim eles caminhavam dia e noite. Irmãos, andar no caminho sem orientação é se perder. Quem nos orienta? Quando Jesus sobe até o Pai, ele diz antes para os seus discípulos: eu mandarei a vocês um Consolador. Ele os guiará, na verdade. Falará tudo o que vocês precisam saber sobre mim. Ele o guiará na verdade. O caminho sem orientação é um caminho de perdição. Você se perde no meio do caminho. E esse é um caminho imperfeito. Também a Bíblia diz sobre isso. No segundo livro de Samuel, no capítulo 22, no versículo 31 a 33, está escrito assim: Ele é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra de Deus é comprovadamente genuína. É o escudo para todos os que nele se refugiam. Quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha, senão o nosso Deus? É Deus quem reveste de força e me torna perfeito o caminho que eu vou andar. O caminho de Deus é perfeito, os outros são imperfeitos. São caminhos que não podem dizer que é genuíno, que é escudo, que é rocha, que é proteção, que é salvaguarda. O único caminho que é salvaguarda, irmãos,
É o perfeito caminho de Deus, Jesus, o Salvador. Quando nós caminhamos com Jesus, no caminho, nós vemos a luz. Nós sabemos que estamos indo na direção certa. Mas os caminhos do ímpio, eles são de densas nuvens. O que é isso? Eles vão ficando cada vez mais escuros. E você está andando na escuridão. E nessa escuridão vai ficando cada vez mais escuro. E de repente você está apalpando trevas. Como os egípcios ficaram em trevas. Irmãos, o livro de Provérbios ele diz no capítulo 4, no versículo 18 e 19, que a vereda do justo é como a luz da alvorada. Brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Você vai chegar andando nesse caminho. Cada vez ele vai ficando mais claro para você. Cada vez ele vai ficando mais aberto para você. Até você chegar na máxima claridade e você olha, você está na presença do Senhor. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Eles nem sequer sabem em que tropeçam. Irmãos, essas palavras, esses substantivos estão muito ligados. Fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Provérbios diz, no capítulo 14, no versículo 12, que há caminho que parece direito para o homem, mas no final conduz à vida, à morte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mas Jesus, ele conduz à vida. A vida, irmãos, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Mas os homens não têm ideia do que é a vida, porque estão mortos. A maioria está morta e não sabe. Irmãos, o curioso é que as pessoas que gostam dos outros caminhos, dos caminhos de morte, dos caminhos de densa nuvens, nos caminhos de perdição, esses que trilham esses caminhos, eles gostam de evangelizar por caminho dele. Eles evangelizam as nossas crianças, os nossos adultos, os nossos jovens. E a palavra de Deus diz o seguinte, em Provérbios capítulo 16 e 29. 16, 29. O violento recruta o teu próximo e leva para o caminho ruim. Irmãos, há abundância de caminhos ruins, amplitude de caminhos assim. E às vezes as nossas crianças estão lá na internet, trilhando por esses caminhos. Os apóstolos da ruindade, os discípulos da ruindade, estão fazendo discípulos, recrutando. Irmãos, o único caminho que leva à vida é Jesus. Tudo que nega Jesus, tudo que nega a palavra do Senhor, tudo que nega a vida do Senhor, tudo que nega ao Senhor Jesus, é caminho que leva à morte, é caminho ruim. E os recrutadores estão apostos todos os dias para levar os incautos a esses caminhos. E eles usam palavras suaves. Ah, todo mundo faz, todo mundo vê, todo mundo gosta. São caminhos que levam à morte, caminhos ruins.
Uma qualidade do caminho de Jesus é que ele é chamado o caminho do amor. Ou seja, o caminho do ódio é o caminho do mundo e o caminho do amor é Jesus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 diz: sigam o caminho do amor. Busquem com dedicação os dons espirituais, a presença do Espírito na sua vida, principalmente o dom de profecia. As pessoas, irmãos, gastam o tempo todo, buscando coisas que não valem nada. Estão trilhando em caminhos que levam à morte. Busque o caminho do Senhor. Busque o caminho do amor. Dedique-se aos dons espirituais. Busque a presença do Espírito. Encha-se dele todos os dias. Busque a presença do Senhor. Irmãos, nós vivemos num mundo de muitas coisas relativas. O que significa isso? Tanto faz andar à direita ou andar à esquerda. Você vai dar em algum lugar. Todos os caminhos levam a Roma. É tudo muito relativo. A verdade é relativa. O que é certo e errado estão relativando cada vez mais. A gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Se você liga a televisão, você vai ouvir coisas que há 10 anos atrás era impossível se falar. E as pessoas evangelizam o mal, mudando o que é bom em ruim, o que é ruim em bom. Irmãos, as pessoas não mudaram nesses 4.000 anos. Em Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 32 a 33, Moisés escreveu assim: vocês tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Façam exatamente como ele disse para fazer. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Mesmo que as pessoas à sua volta falem, não tem problema nenhum, é tudo legal, é tudo bacana, você precisa ser feliz. Andem sempre no caminho do Senhor. O seu Deus ordenou a vocês para que vocês tenham vida, tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Irmãos, não existe para Deus caminhos relativos, existe só um caminho. Não é para a direita nem para a esquerda, é o caminho que segue o Senhor Jesus. É Jesus. Há muitos desvios nessa vida que tentam nos tirar do caminho, irmãos. Há muitos desvios. Mas o Senhor nos deixou o Espírito Santo. E é por isso que Isaías diz no capítulo 30, no versículo 21. Quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá: esse é o caminho, sigam. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Não emudeça o Espírito Santo na sua vida, porque ele é a bússola. Ele te leva no lugar que vai clareando cada vez mais, até você ver a presença de Deus. Há muitos desvios no caminho, mas Isaías adverte: este é o caminho. Segui. Nas suas costas dirá você. Você tem escutado o Espírito no dia a dia? E você tem ouvido
e obedecido a Ele, porque isso lhe dará a vida e evitará que você trilhe caminhos de morte. A segunda palavra, segundo substantivo, é a verdade. Irmãos, vocês estão vendo que eu estou com uma caneca nova. Essa caneca não causa inveja a ninguém desse lado. Mas se eu mudar o lado, irmãos, é uma grande caneca. Está escrito para um super pastor. Essa caneca é uma caneca que causa inveja, porque eu ganhei essa caneca dos meus irmãos na igreja. Mas vamos falar da verdade, irmãos. A primeira coisa que vocês precisam saber da verdade é que Jesus é a verdade. Você vê a verdade de Deus só por Jesus. Você não vai conhecer a verdade sem Jesus. A verdade é Ele. Ele é a verdade. João, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim, João, logo que ele inicia o evangelho, ele fala, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. A verdade na sua vida vem só por Jesus. Eu não sei se vocês passaram pela mesma experiência que eu, mas a minha cabeça, antes de conhecer Jesus, era um balaio de gato. Sabe o balaio de gato? Monte de gato dentro de uma cesta só. Era assim que era a minha mente, a minha cabeça. Ela só clareou. E eu pude discernir muitas coisas quando Jesus entrou. Quando eu dei lugar para Ele na minha vida. A verdade entrou na minha vida por Jesus. A verdade só vem por Ele. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós não conseguimos distinguir a verdade e a mentira antes disso. Nós não conseguimos distinguir o que é bom e o que é mal. Nós não conseguimos distinguir o que deve e o que não deve ser feito. Somente quando a verdade entra, quando Jesus entra na sua vida. Irmãos, muitas pessoas, como eu estava, precisam de libertação. E a verdade, que é Jesus, é a única que liberta. João, no capítulo 8, versículo 32, diz, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A gente nem sabe, porque a gente não tem condições de distinguir antes disso. A gente nem sabe que está numa prisão. Mas quando Jesus entra, nós não só descobrimos que estávamos numa prisão, como descobrimos também que as portas foram abertas. A verdade nos liberta. Vícios do passado. Condutas que nós achávamos normais. Deixaram de ser parte da nossa vida. A verdade nos libertou. Nos libertou do pecado. Nos libertou dos vícios. Nos libertou da mentira. Nos libertou. Nós somos livres em Cristo Jesus. A verdade também, além de libertar, ela tem outras qualidades. Jesus é a palavra é verdade. A verdade santifica os homens. Você está precisando de santificação, a verdade te santifica.
Na oração que Jesus faz para nós, lá em João capítulo 17, no versículo 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando ele fala a tua palavra, eu sou a verdade, ele está dizendo. Jesus é a palavra de Deus. A verdade tem outra qualidade. Quando a pessoa aceita a verdade, ela se torna filho de Deus. A verdade, ela gera filhos a Deus. A verdade faz nascer filhos para Deus. Quando Jesus entra na vida de alguém, esse alguém se torna filho de Deus. Tiago diz assim: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra de verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Nos gerou pela palavra da verdade. Irmãos, a verdade é também uma arma. Nós estamos numa batalha. Eu falei para vocês que tem muitos recrutadores que querem nos tirar do caminho. Mas a verdade, irmãos, é uma arma. Ela impede que isso aconteça. É uma arma que nós temos que usar todo dia. Nós temos que ter essa arma pronta para ser usada. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 14, diz: vocês fiquem firmes na verdade, cingindo com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. O cinto da verdade. Quando a gente sai numa batalha espiritual, irmãos, você levantou da sua cama, você veste o cinto, o cinturão da verdade. Coloque. Você está armado com a palavra de Deus. Isso logo de manhã, porque a batalha durante o dia é grande. Use o cinto da verdade. Se arme com ele. Vista o cinto da verdade. A terceira palavra, caminho, a verdade, a vida. Irmãos, essa é uma palavra que poucos conhecem. Poucas pessoas sabem o significado de vida. Eu vou ilustrar com uma história que eu ouvi. Tereza e eu ouvimos lá em Campos do Jordão de uma senhora que tinha dor de cabeça frequente. E ela procurou um médico e era um tumor que ela tinha. E ela achava normal. E falava, todo mundo tem dor de cabeça. E um dia ela fez a cirurgia e tirou o tumor. Ela falou, nossa, que beleza que é isso. Assim também acontece com o conceito de vida, irmãos. As pessoas pensam que a vida que elas estão levando é o normal. Brigas em casa, discussões, desentendimento, contendas, pecados, egoísmo, roubo, furto, prostituição. É muito normal, a humanidade é assim mesmo, é tranquilo. É assim que é a vida da gente. A gente vai levando, a gente vai vivendo. Mas isso não é a vida, irmãos. Nós temos que reaprender o significado de vida. Jesus é a vida. Jesus é a nossa vida. A palavra de Deus, ela diz a respeito
de pessoas que acham que a vida é juntar bens. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus disse assim: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens. Irmãos, a vida é Jesus. É estar com Jesus todos os dias. É ter Jesus em si mesmo. É viver com Ele e para Ele. Jesus, em João, no capítulo 10, no versículo 10, ele diz que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. O mundo acha isso normal. Um rouba do outro, um desfalca o outro, um mata o outro, um destrói o outro e o mundo está se destruindo. Mas Jesus diz: não, eu vim para que vocês tenham vida, uma vida plena, uma vida abundante, tenham vida plenamente. Existe uma vida, irmãos, que não tem nada a ver com uma vida de miséria, de angústia, de tristeza, mas é uma vida abundante em Cristo Jesus, uma vida eterna, que começa aqui quando você aceita Jesus. E quando você aceita Jesus, seu nome é escrito no livro da vida. Você passa a ter vida. O livro da vida é para quem está vivo. E você entrou no livro da vida se você aceitou Jesus. É o livro da vida, está lá teu nome. Isso é vida, irmãos. Não importa o que aconteça. Não importa o que vem do lado de fora. Nós temos vida plena em Cristo Jesus. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas nós temos vida plena em Cristo Jesus. A gente às vezes pensa, uma pessoa chegou aos 100 anos. Que vida! Irmãos, isso é um pingo, um segundo da nossa vida eterna. 100 anos é nada. 1000 anos é nada. 1 milhão de anos é nada. A vida nossa é passar a eternidade com o Senhor. É estar com Ele. Num lugar onde não há doença. Um lugar onde não há guerra. Um lugar onde nós eternamente estamos com o Senhor. Jesus ensinou isso de uma maneira assim que talvez Marta e Maria tenham entendido. No capítulo de João, capítulo 11, depois de ter falado no capítulo 10 que ele veio para dar vida plena, no capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, no versículo 25 e 26, ele diz: eu sou. Novamente a palavra eu sou. Ou seja, eu sempre fui e sempre serei a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Todos os dias. Você crê nisso? Que você tem a vida eterna? Irmão, se você crê nisso, tudo que acontece é bobagem. Porque nós temos vida eterna. E isso é o máximo. Não há coisa maior do que isso. A vida eterna. A vida, irmãos, é um dom de Deus. É um presente que Ele nos concede. Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, se você não aceitou Jesus, o que você vai receber no final é a morte eterna.
o dom, o presente de graça, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É gratuito. É pegar. É de graça. Tem gente que toma até injeção na veia de graça, mas não aceita Jesus. É de graça, irmãos. Aceite Jesus como Senhor e Salvador e ganhe o maior presente do mundo, a vida eterna com Cristo Jesus. E essa vida que nós passamos a ter quando aceitamos Jesus é uma vida nova, é algo diferenciado da vida que nós tínhamos. Tem que ser diferente. Porque nós estávamos confusos, nós estávamos nas trevas, nós não sabíamos distinguir o que era bom e o que era ruim, nós não sabíamos o que era verdade e o que era mentira. Mas a vida nova em Cristo Jesus é algo novo. Eu fiquei deslumbrado quando eu descobri que a vida em Jesus era muito diferente da vida que eu levava antes. É como essa mulher que operou do tumor. Nossa, que diferença! Tem que ser diferente, irmãos. Na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 16, diz: se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É tudo novo para você. Porque a sua mente foi clareada. Você está vendo a luz. Você está caminhando na luz. Você está indo em direção a ela. Você está indo até Jesus, até o Pai. Você está no caminho. Irmãos, a vida eterna com Cristo Jesus é uma vida nova. E é uma coisa que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que é a seguinte: essa mudança que aconteceu com ele. Ele diz: eu fui crucificado com Cristo. Escutem bem o que Paulo está falando, porque isso é para a sua vida. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo Jesus vive em mim. A vida que eu levo agora nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não sou eu mais que vivo. Jesus vive em mim. É isso que eu tinha para dizer aos irmãos nesse domingo. 3 palavrinhas: o caminho, a verdade e a vida. Um só versículo. Que a paz do Senhor os capacite a compreender totalmente o que o Senhor está falando no nosso coração. Amém.